e hoje eu vou contemplar 3 comentários que foram feitos no meu vídeo anterior. Como vocês puderam ver, se você não viu, por favor, volta a um vídeo e assiste lá os vídeos dos fatos sobre mim. Eu trouxe um arsenal de fatos, né? Um cardápio, dava para escolher ali vários, mas aí eu pedi que você, inscrito, colocasse lá o que achou mais interessante, qual foi o fato que despertou maior curiosidade, né? Então, o vídeo de hoje, como vocês podem ver, o tema é sobre preconceito no trabalho. E a partir desse tema, eu vou conseguir contemplar 3 dos comentários feitos no vídeo anterior. Teve uma pergunta sobre como é dar aula para alunos que têm a idade parecida com a minha. Teve um comentário sobre histórias que eu vivi dentro da oficina. E o outro comentário que é que se eu conseguir seguir na área de eletromecânica, né? Então, o segundo e o terceiro comentário tem a ver, e aí eu vou falar desse tema geral, e aí eu consigo contemplar esses comentários. Se você não fez seu comentário ainda no meu vídeo anterior, ainda dá tempo. Eu tenho algumas sugestões de vídeos para trazer para vocês, mas eu gostaria muito que esse canal fosse um espaço onde eu pudesse te ajudar ou esclarecer alguma dúvida sobre um tema específico. Então, você pode voltar no vídeo anterior e deixar lá seu comentário sobre o que é que você quer que eu aprofunde em um próximo vídeo, ou você pode deixar aqui nesse mesmo vídeo, aqui nos comentários, queria ver sobre tal assunto, enfim. Fique à vontade, esse canal é construído por mim, por vocês, mais ainda, porque aí só faz sentido se você tá aqui me assistindo. Então, por favor, já vai deixando o like no vídeo. O vídeo de hoje, assim, é um tema que eu sempre quis falar a respeito, e eu fiquei muito feliz que esse tema específico, não exatamente esse tema, né, mas coisas relacionadas a esse tema tenham sido comentadas lá no vídeo anterior. Então, esse é o momento ideal para falar sobre isso. E aí, fica até o final para você saber do que é que eu quero falar exatamente, né? De experiências minhas que me trouxeram, né, até aqui para gravar esse vídeo para você. Simbora! Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho formação no curso técnico em eletromecânica, né? De eletromecânica em eletromecânica. Então eu tenho meu diploma, né? Me formei no Senai lá em 2012, né? Então, quando eu terminei o ginásio, né, que a gente chama ginásio, né, que no meu tempo ainda era a 8ª série, hoje em dia já é 9º ano, os jovens, principalmente aqui da minha cidade, a gente tinha um incentivo muito grande, um apoio muito grande de trabalharmos na indústria. Então, quando chegava nessa fase do ginásio, né, o Fundamental 2, os professores, querendo ou não, os pais, enfim, direcionavam muito a nossa mente e os nossos sonhos, que sei lá, você no ano tem ali seus 14, 13 anos, você meio que nem sabe direito o que é que você quer. Mas, de certa forma, a gente era direcionado para a indústria. Então, eu moro na cidade do Cabo Santo Agostinho, aqui em Pernambuco. E naquela época tinha o Porto de Suape, hoje em dia ainda tem, mas assim, era um ambiente de trabalho muito amplo, com muitas vagas de emprego, pessoas vinham de outros estados para trabalhar aqui. Então, a gente tinha esse incentivo. Tanto é que, nesse tempo, para você fazer o curso no Senai, você poderia pagar, e era muito caro mesmo, assim, os cursos, né, as mensalidades e tal, matrículas. Mas aí o governo criou um projeto desses estudantes que estavam saindo do Fundamental 2 fazerem tipo um vestibular, né, que caía português, matemática e redação. E tinha lá a colocação para você entrar nos cursos, né. E aí, nesse tempo, aqui onde eu moro, né, tem o Senai Cabo, que é o Senai aqui da nossa cidade. E tem vários campos do Senai espalhados aqui, enfim, no Brasil, no geral. E os cursos que a gente poderia escolher aqui eram apenas 2, eletrotécnica e eletromecânica. E eu lembro que na época, muita gente dizia assim, que você é menina, então você faz eletrotécnica. Você é menina, então você faz eletromecânica. Quem assistiu meus vídeos de fato sobre mim, né, viu que eu sempre tive muita facilidade em fazer amizade com meninos. Então a maioria dos meus amigos eram meninos e esses meus amigos iam fazer eletromecânica e as meninas iriam fazer eletrotécnica. E eu não sabia o que é que fazia um técnico em eletrotécnica e um técnico em eletromecânica, eu não fazia ideia. Mas, por influência dos meus amigos, não é que eles disseram, faz eletromecânica, não. Eu olhei pro lado, olhei pro outro e disse, não, os meus amigos, as pessoas que eu gosto vão fazer eletromecânica, eu vou por essa área.
E outra pessoa que me influenciou muito também foi meu tio Paulo, ele já é falecido, que é uma pessoa assim extremamente querida, e ele era torneiro mecânico, né? Então, querendo ou não, nesse tempo quando eu tava fazendo Senai, muita gente ficou dizendo, ó, eu não sei o que faz um eletrotécnico, mas eletromecânica, essa área de mecânica e tudo, tornearia, usinagem, o seu tio sabe. Então eu olhava pra ele e via que ele era uma pessoa que tinha emprego. Isso também foi um peso pra eu fazer esse curso. E vamos embora. Quando eu entrei no curso de eletromecânica, era uma turma de 20 pessoas, a minha turma, e dessas 20 pessoas, apenas 6 eram meninas, né? E eu era uma dessas 6. E aí o curso foi seguindo, eu só tinha 14 anos, e eu lembro muito daquela época que a gente era meio que café com leite. Não era muito declarado isso, mas, por exemplo, tinha uma menina na minha sala que ela era muito boa, tipo, muito boa. Melhor que os meninos, e tudo bem ser melhor que os meninos, mas parece que isso era uma normalidade, porque aquele curso era um curso masculino, né? Eu lembro também que naquela época tinha uma monitora, ou seja, uma auxiliar do professor, que era uma menina. Ela era maravilhosa, tipo, ela era incrível, eu admirava ela pra caramba. Ela era bem forte, assim, no sentido de, tipo, ser uma mulher forte, assim, sei lá, ela inspirava muito, ela me inspirava muito. E as meninas costumavam ser café com leite, e era uma anormalidade uma menina ser boa nas disciplinas de mecânica. Inclusive, logo no início do curso, eu falei até nos stories do Instagram. Se você não me segue, vai lá no Instagram, que tem gracinha quase todo dia. Eu sofri um acidente nessa época, logo no início. Eu tinha 14 anos, estava começando a aprender processos de fabricação. E aí, uma mecha do meu cabelo, mais ou menos assim, vamos ver, desse tamanho assim. Eu estava lá afiando uma ferramenta e o esmeril puxou meu cabelo, arrancou a minha mecha, né? Meu cabelo ficou desse tamanho. E aí o professor da disciplina não estava perto nessa hora, porque 20 alunos para dar conta tudo. E isso foi um marco, né, no Senai, porque depois disso, os alunos que iam fazer essa disciplina precisavam usar touca. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que ficou isso, porque foi um acidente de trabalho, né? E foi, assim, muito árdua, uma caminhada árdua, foi um momento assim da minha vida difícil, porque eu olhava assim, eu via que os professores davam colher de chá pra gente, entendeu? A gente era meio café com leite mesmo. E aí eu fiz o curso inteiro. Nesse tempo, as empresas, a gente entrou por causa do trabalho, né? Indústria, então vamos trabalhar, vinham trabalhar, jovens estudem esses cursos. Só que eu era muito jovem, eu e várias pessoas. Então, as pessoas mais jovens, elas deixavam de receber as oportunidades. Porque, por exemplo, muitas empresas contratavam estagiários a partir de 16 anos. E quando eu terminei o curso, eu tinha 16. Né? Então, assim, foi muito difícil, porque assim, eu tava ali pra conseguir um emprego. E, querendo ou não, foi por isso mesmo. E eu não tive. Né? Então, eu passei os 2 anos do curso, eu não reprovei nenhuma disciplina. E isso foi uma luta, porque como é eletromecânica, as disciplinas da parte elétrica, eu era muito ruim. Eu tirava o que precisava para passar, a média era 5. E eu tinha muita dificuldade. Mas fiz o curso até o final, terminei, beijos. E aí eu pensei, cara, eu nunca vou trabalhar nessa área. Porque nesse tempo, né, quando um ano depois que eu tava no Senai, eu entrei no IFPE, no curso de Segurança do Trabalho. E aí eu vou gravar um vídeo especificamente sobre as diferenças do Senai e do IFPE. Vou gravar um vídeo sobre isso específico, mas o que eu pensava? O curso de Segurança do Trabalho, ele é mais feminino, né? Era isso que as pessoas falavam, que eu pensava que eu teria mais chances na área de Segurança do Trabalho. Isso é um fato. Tanto é que eu fiz a formatura. Alguns dos meus colegas tinham feito estágio já, e eu não tinha conseguido. E eu lembro que quando você termina o curso, teve a colação de grau, mas eu tinha mais 2 anos para fazer o estágio, entregar o relatório e receber meu diploma. E eu não tinha conseguido nenhum estágio. Gente, passaram-se 2 anos e eu não consegui estágio. Depois que eu terminei, 2 anos e eu ainda não tinha conseguido. Não tinha nem mais graça. Até que eu recebi uma ligação do próprio Senai, me chamando para estagiar lá. Eu não tinha mandado meu currículo, porque as coisas acontecem como Deus quer. Eu sei que tem um propósito em tudo aquilo, né? Em tudo isso. Eu fiquei só estudando, eu não estagiava, eu fiquei só estudando no IF. E aí, quando eu tava perto de terminar o IF, eles ligaram pra mim. Disse, o professor Adson, que inclusive esse professor Adson foi o meu professor da disciplina que eu me acidentei. Eu marquei tanto a vida dele
que ele me indicou para essa vaga. Aí conseguiram meu número, conseguiram meu contato, ligaram para mim e eu consegui meu estágio no próprio Senai. E aí eu fiquei super feliz. E eu tava como estagiária em eletromecânica no turno da manhã e no turno da tarde era um menino, né, que ficava como estagiário. E até aí tudo bem. Depois eu fui percebendo que, assim, eu ficava mais na parte em laboratórios, eu ficava mais na parte administrativa, no sentido de, se eu tivesse que organizar algum planejamento para algum curso, ajudar, claro, né, gente? No planejamento para que algum curso acontecesse, eu tava lá. Levantamento de materiais na área mecânica, eu ia lá fazer, tipo, desenhos de alguns laboratórios, algumas oficinas, eu ia lá fazer. E depois, quando eu falava com esse menino da tarde, ele dizia que ele pegava a mão na massa, ele operava a máquina, ele fazia manutenção nas máquinas, e isso eu não fazia. No tempo, eu pensava, o meu trabalho é mais leve, né? Só que depois eu fui vendo que isso tem a ver com o fato de eu ser mulher, claro. Isso ficou ainda mais latente quando eu consegui o meu emprego, né? Gente, eu sou muito grata pelo tempo que eu passei no Senai. Eu lembro que eu ficava sonhando, eu pensava assim, quando eu terminar meu estágio, eu vou trabalhar nesse lugar. Meu Deus, eu me via lá, entende? Eu me via lá, eu poderia passar a minha vida inteira trabalhando lá. Era um sonho, eu gostava de todo mundo, eu me dava bem com todo mundo. Eu sofri muito quando o estágio terminou. Só que eles também tinham essa reciprocidade comigo de afeto e eles conseguiram um emprego pra mim em uma oficina. E aí lá, vejam bem, eu era muito respeitada no Senai. Hoje é que eu avalio. Porque o menino da tarde mexia no pesado, tipo manutenção, usinagem, e eu ficava na parte administrativa. Eu sei que tem um processo, tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Mas só hoje eu reflito. E eu me sentia muito respeitada, né? O meu supervisor me respeitava muito. Certo que algumas pessoas, eu ouvia comentários de algumas pessoas que diziam que eu tinha algum relacionamento amoroso com o meu supervisor. Só que não. Ele sempre me respeitou muito. Eu sempre fui muito acolhida pelos outros funcionários. Eu gostava muito daquele lugar. E eles conseguiram esse emprego pra mim. Então, vê só como era na minha cabeça. Eu estagiei no mesmo lugar que eu estudei. Então, eu estava muito ambientada naquele espaço, né? E era uma escola técnica, então eu sempre amei escola. Era tudo pra mim. Quando eu saí que fui pra oficina, foi um choque gigantesco. Primeiro de tudo, eu fui trabalhar numa oficina mecânica. O meu trabalho lá era o seguinte, era uma empresa terceirizada, então as outras empresas chegavam lá, por exemplo, quebrou aqui esse eixo de alguma máquina. Então quebrou lá, tava uma peça grande ou pequena, ou um parafuso, enfim, alguma peça quebrava e eles iam lá pra gente fabricar aquela peça. Às vezes dava pra fazer manutenção, né, que chegava também serviço de manutenção. Mas a maioria dos serviços que essa empresa que eu trabalhava prestava eram serviços de usinagem. Então a gente fabricava uma peça nova para substituir uma peça específica que outra empresa precisasse. E aí o que acontecia? O meu supervisor recebia, fazia o orçamento e quando o orçamento era aprovado, eu pegava essa peça, tirava todas as dimensões e fazia o desenho no computador, em 3D. Vou deixar aqui pra vocês verem em seguida o que eu fazia exatamente. Então eu fazia em 3D. E é outra coisa que eu sou muito grata ao Senai, porque veja o que eles fizeram por mim. Antes de terminar meu período de estágio, eles sabiam dessa vaga nessa empresa, eles precisavam de uma pessoa com essa especificidade e eles me chamaram para eu ter aula gratuita para usar aquele programa, que era para fazer o desenho em 3D. Então assim, eu sou muito grata, porque eu aprendi muito naquele processo. E eu trabalhei com isso durante 8 meses, né, nessa outra empresa. Só que eu sofri muito, gente, eu era a única mulher da mecânica. Na empresa em si, as outras mulheres que tinham eram uma mulher da recepção, do galpão que a gente trabalhava, uma mulher do RH, a esposa do dono da empresa e eu. Tanto é que no chão de fábrica, como a gente chama, né, lá na parte da fabricação, da usinagem, não tinha banheiro feminino. Eu precisava subir uma escada para usar o banheiro que essas mulheres usavam. E eu sofri muito, porque eu entrei lá como técnica. Quando eu fazia o desenho, eu entregava para o torneiro mecânico, o fresador, o soldador, entregava a peça, o desenho da peça. Depois que eles terminavam, eu recebia, conferia as medidas para enviar para o cliente.
Então, acontecia, né? Já aconteceu, claro que já aconteceu. Mas enfim, acontecia das peças estarem erradas, com as dimensões erradas, e aí eu bloqueava a entrega daquela peça. E isso gerava mais custo para a empresa, isso era ruim para o funcionário, porque ele tinha errado tudo. E aí eu fui xingada de tudo quanto é nome. As pessoas diziam que eu tinha relacionamento amoroso com o meu supervisor. A mesma coisa que supunham que eu tinha no Senai. Que eu tinha relacionamento amoroso com o supervisor, só por isso que eu tava ali. Que eu era muito nova, gente, eu tinha 18 anos. E os meus colegas de trabalho eram muito mais velhos que eu. Eles eram muito bons. Inclusive eu aprendi muito com eles. Mas eu era uma ameaça, porque eu só tinha 18 anos. Pra vocês terem uma ideia, teve um senhor lá que às vezes também eles não entendiam o desenho que eu fazia, porque eles não se atualizavam sobre as normas de desenho. Tudo bem. Teve um senhor que uma vez ele se revoltou comigo, chegou no dono da empresa e disse, ou ela ou eu. Quando ele falou isso, ele foi demitido, porque já estava perto de se aposentar, aquela coisa toda. Eu não vou dizer que eu era a melhor profissional do mundo, mas eu passei por essas coisas. Eu ouvia coisas. Eu lembro que eu entrava no almoxarifado e eu chorava muito, porque eu era uma mulher ocupando aquele espaço, que era muito difícil. Eu tinha que enfrentar muitas barreiras para estar ali. E isso tudo culminou, porque assim, eu tava ainda fazendo ensino médio, tava terminando o ensino médio. Já tava chegando no ano do vestibular. E aí, no ano do vestibular, eu entrei em crise comigo mesma. Hoje, olhando pra trás, eu avalio que eu entrei em crise por causa desses episódios de preconceito por eu ser mulher, naquele ambiente que era majoritariamente masculino. Eu tava encaminhada pra fazer engenharia. Todo mundo sabia que eu ia fazer engenharia. Mas eu entrei em crise. Minha cabeça deu um nó, eu disse, quer saber, não quero nada com isso. Eu não confiava mais nas minhas medidas. Eu tirava a medida das peças e eu media uma vez, dava um valor, media outra, dava outro. E agora? Então, eu disse, eu preciso sair disso. O que é que eu vou fazer agora então? Porque era a minha vida só pensar... Gente, era engenharia. Quando eu saí do Senai, o meu supervisor falou assim pra mim, um dos, né, que tinha... Depois eu comecei a ter vários supervisores. Ele dizia, você não pode passar dessa vida sem fazer o curso de engenharia, olhando nos meus olhos. Isso foi verdade na minha vida por muito tempo. E naquele momento que eu tava passando toda aquela pressão no trabalho, eu decidi sair, largar, e eu não sabia pra onde ir. Eu não sabia o que fazer. E aí foi quando eu fiz toda uma análise da minha vida, que eu vou falar em outro vídeo, e acabei chegando em letras português, pra ser professora. E aí vem a outra parte, que é pra contemplar a outra pergunta feita, né? Como é dar aula para pessoas de uma idade parecida com a minha? Em eletromecânica, eu trabalhei por quase 2 anos. Então, teve o período de estágio e logo em seguida emendei com trabalho. E aí, nunca mais eu voltei, porque eu já tinha passado no vestibular para letras. Quando eu comecei a trabalhar, eu passei mais preconceito ainda. Comecei dando lá para bebezinhos, assim, bebezinhos mesmo, porque eu tinha aluno de 3 anos, de 4 anos de idade. E o Fundamental 1, né, até a 4ª série, que é o 5º ano atualmente. E aí, eu dava aula para os pequenos, então era mais tranquilo, né, comecei dando aula de inglês, então era mais tranquilo. Quando eu saí do eu trabalhei lá 3 meses, eu acho, 2, 3 meses, porque depois eu consegui uma vaga para dar aula no colégio municipal. E esse colégio municipal ficava no Engenho, aqui no Cabo Santo Agostinho. Gente, foi um choque, porque assim... Como era uma escola de engenho, tinha muitos alunos fora de faixa, ou seja, alunos que, sei lá, tinham 20 anos, 23 anos e estavam no 9º ano, na 8ª série. Então, era muito comum isso acontecer, porque só tinha aquela escola naquele engenho, por o corte de cana, o trato com a cana ser a renda econômica, a principal renda econômica, né, se não for a agricultura também, os meus alunos, eles paravam os estudos para trabalhar. Existia muita essa evasão escolar, e depois de muitos anos voltavam. E como só tinha aquela escola, foi um choque para mim, que eu só tinha 18 anos, e eu dava aula para pessoas mais velhas que eu, ou da mesma idade que a minha, ou idade muito próxima. E aí foi quando eu fui agredida fisicamente por um aluno pela primeira vez. Então, um aluno, eu lembro, ele tinha 18 anos, a mesma idade que a minha naquela época. E eu passei uma atividade, ele se recusou a fazer. E aí, por algum motivo, eu tava perto da porta. Eu disse, não, você vai ter que me entregar essa atividade. Tipo, eu
bate de frente com o aluno, né? Vai ter que me entregar. Aí ele foi sem pensar, e empurrou contra a porta com tudo. Eu lembro que a dobradiça que tem na porta, né? Aquela dobradiça de metal, pegou no meu braço, que arranhou meu braço assim. Ele me empurrou com tudo. Aquilo foi muito humilhante pra mim. Eu lembro que eu saí pra direção, eu disse, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, porque isso não existe. Isso não pode acontecer. Isso é uma humilhação, revoltada. E eu lembro que a direção falou pra mim bem assim, Júlia, a gente não vai poder fazer nada, porque esse aluno tá há tantos anos na 8ª série e a gente não pode expulsar ele, fazer qualquer coisa com ele não, porque ele não vai continuar. E aquilo foi muito chocante. Eu lembro que nesse dia, com essa situação, os outros professores diziam pra mim, desista, minha filha, dá tempo. Você tá começando agora, desista. E eu ouvi muitos comentários assim. E eu continuei. No outro dia eu tava lá de novo, tô dando aula até hoje. Depois disso, dei aula em outro colégio, também municipal. Eu já tinha 19, olha só que diferença, mas tinha 19 anos. E aí eu também dava aula para alunos que eram fora de faixa, mas não se comparava com os alunos do Engenho, porque era uma escola mais aqui, perto do centro da cidade. E aí tinha muito envolvimento com droga nessa escola, né? Alguns alunos eram envolvidos com drogas, a gente ouvia na sala de professores esse tipo de comentário, tudo. E aí teve um dia, eu era estagiária nesse lugar, então eu tapava buracos. Uma vez, todos os professores de Recife não conseguiram chegar no colégio. E aí a diretora falou pra mim, Júlia, entra nessa sala e dá aula pra eles e segura eles até a hora da merenda. Porque muitos alunos vão pros colégios públicos pra comer, isso a gente sabe. E aí eu não tinha nada preparado, no meu planejamento eu ia pra outra sala, mas aí dei aula nessa turma e fiz a mesma coisa que eu fiz com outro aluno. Como eu tinha que segurá-los até a hora da merenda, eu fiquei na porta e todo mundo que entregava eu dava vista no caderno e saíam. Quando eu estava perto do horário, né? E esse aluno não tinha escrito nada, não tinha feito nenhum exercício e tal, e eu só ligada nele, né? Quando deu 3 horas, ele se levantou pra sair. Eu disse, cadê seu exercício? Aí ele, eu não fiz. Aí eu, mas você tem que fazer. E fiquei insistindo, o que ele fez? Deu um murro no meu nariz. E eu sabia que esse aluno era envolvido com drogas, né? E o que foi que eu fiz? Peguei minhas coisas e saí da sala. Porque eu queria chorar. Eu pensei, não vou revidar porque eu não sei quem é esse menino, eu não sei quem é o pai dele. Fui embora, saí. Quando eu cheguei na sala de professores, eu só sabia chorar. E aí nessa escola, houve um posicionamento diferente, né? A direção expulsou o aluno. Então ele foi transferido, né, para outro colégio. Na minha cabeça, aquilo ali já foi uma vitória, porque pelo menos tinham tido uma intervenção, né, da escola. Eu não estava sozinha, eu não me senti sozinha. E aí depois aconteceu dele me encontrar, né, um dia depois ele me encontrou no colégio, pediu desculpas, disse que nunca mais faria aquilo, e eu soube que um ano depois ele foi preso. As desvantagens são essas. Tem alunos que acham que a gente é qualquer coisa, só que eu penso que o professor mais jovem, ele vai sofrer esse preconceito, assim como o mais velho, porque é uma agressão física, né? Mas talvez, né, pela minha experiência, né, os meus colegas não passaram por isso que eu passei, né? E eles eram mais velhos que eu. Então talvez seja um agravante. Mas uma coisa boa que eu vejo que dentro de toda essa história é que a linguagem que eu falo, no sentido de, por exemplo, eu conhecer as músicas, assistir aos filmes que meus alunos assistem, assistir às séries que meus alunos assistem, ler um pouco do que eles leem, acompanhar redes sociais que eles acompanham, me ajuda muito. Porque a gente consegue dialogar, eu consigo levar textos que eles vão se interessar, entendeu? Então, isso me ajuda. Mas a questão do preconceito, por eu ser mais jovem, eu já passei por parte de aluno e por parte de gestão, né? Eu já trabalhei em lugares que, por eu ser mais jovem, eu fui julgada, tipo, você não vai ter domínio de sala. Você não vai conseguir dar aula nessa turma porque ninguém consegue. Porque você não vai saber passar o assunto da maneira adequada. Eu já passei por isso, por parte da gestão. O que é pior ainda, porque o seu trabalho é diminuído pelo fato de você ser mais jovem. Assim como o meu trabalho era diminuído pelo fato de eu ser mulher. Eu acredito muito no mundo, num país, que a gente possa ser quem a gente gostaria de ser. Às vezes eu penso,
o que seria, como eu estaria se eu tivesse seguido engenharia, né? Eu sinto que eu parei porque era uma profissão vista como uma profissão de homem, né? Isso era uma coisa que eu ouvia dentro da minha família, ouvia de alguns amigos, né? E sobre a profissão, né, o preconceito de ser mais jovem, é aquela questão, nós queremos quero que alguém que trabalhe tenha experiência. Tem gente que está começando, e aí, como é que é isso, né? Eu também já vi escolas que, não tem profissão homem não, para indicar não, é melhor do que mulher. Já ouvi esse tipo de comentário. Então são questões assim que eu passei pelas duas faces, né? A face do preconceito por ser mulher, a face do preconceito por ser mais jovem. E é pesado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, pra te animar, pra me animar também. Que quando a gente faz o nosso trabalho, seja ele qual for, seja na área que for, se a gente dá o nosso melhor, não importa quem a gente é, se a gente é alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, se a gente é jovem ou se a gente é mais velho, se a gente dá o nosso melhor, tem sempre alguém vendo. E a gente é recompensado em algum momento. Então, eu acredito nisso e quero te motivar a acreditar nisso também. Não é instantâneo, a gente precisa respeitar também o tempo de amadurecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz em compartilhar isso aqui. Por muito tempo eu não conseguia falar sobre o que eu acabei de falar aqui com vocês. Então, agradeço a você que chegou até aqui. Não esquece de deixar o like. Se você conhece alguma pessoa que passou por isso que eu passei, ou se você achou esse conteúdo legal, me ajuda compartilhando esse vídeo e até semana que vem. Beijo!